E aí, e na Batalha de Sonho, quem será que foi o vencedor? Bora comigo ver. No começo do episódio mostra mais um pouquinho de flashback com relação da Power. Eu acho que é pra gerar um pouco mais de empatia, um pouco mais de carisma para a personagem. No decorrer desse episódio também vai dar um pouco mais de ênfase no carisma dela, que é um pouco mais caótico e tudo mais. Depois disso mostra a realização do sonho do Denji, que apesar de ser simples com relação aos outros sonhos, como ele mesmo fala, é um sonho para ele e ele está sendo motivado por isso e vamos nessa. Logo chega o demônio sanguessuga querendo cortar todo o barato dele. Aí chegamos ao ponto de que é mencionado de novo a questão do cachorrinho, se repetindo mais uma vez, e eu já estou começando a ficar meio saturado dessa questão. Mesmo tendo lido o mangá, eu já estou me saturando um pouco. Não sei o que vocês estão sentindo com relação a isso, mas pra mim tá ficando meio repetitivo demais. Aí nós vemos que Denji não sai muito do quesito de shounen, porque ele não perde a chance de trocar porrada com alguém. Mesmo todo ferrado lá, ele quer porque quer matar o demônio sanguessuga e é isso aí. Aí você vê que ele mesmo exausto, mentalmente, fisicamente, ele quer fazer com que ela veja que o sonho dele é mais importante do que o dela. Isso eu achei interessante pra caramba. Uma coisa que não podem falar é que a Mappa não sabe animar a luta, porque a questão de luta desse anime tá cada vez melhor. Isso, tipo, disparado, assim. Como o próprio autor já disse, ele não se preocupou em nenhum momento com relação à adaptação que iam fazer do mangá pro anime, porque o mangá dele é uma cópia de Dorohedoro e de Jujutsu Kaisen. Então, nada mais justo do que o próprio estúdio que animou Jujutsu Kaisen e Dorohedoro fazerem isso. Então, ele tá tranquilão. A Power, pra mim, continua sendo o personagem com mais aprofundamento até então, porque eu tava pensando assim, que eu tava pensando e filosofando comigo mesmo, que esse anime, se você for olhar bem a questão de roteiro dele, vai crescendo com relação ao Denji. Então, quanto mais amadurecimento o Denji tiver, mais amadurecimento o roteiro vai apresentar. É diferente de quando mostra a questão do Aki, por exemplo. Porque o Aki, ele tem uma questão mais séria, ele tem uma questão mais... Tipo assim, podemos dizer que o sonho dele, o aprofundamento dele, a motivação dele é muito mais sério do que o Denji. Porque o Denji leva... Ele ainda leva na brincadeira. Ele leva com mais... Tipo, eu tô fazendo meu trabalho, mas tô me divertindo, tô querendo matar uns demônios aqui, é isso aí. O Aki já não. O Aki leva como um trabalho mesmo. O Aki também é mostrado que ele começa a compreender um pouco mais o Denji. O Denji não tá se motivando tanto mais pelo egoísmo, mas de uma forma altruísta e tudo mais, porque foi aquele ponto que eu falei antes de ser um anti-herói e tal, porque apesar de as motivações dele serem um tanto egoístas, porque ele quer coisas simples, ele quer satisfazer um desejo, ele também se prova que ele quer defender as pessoas, ele se importa e tudo mais, a menos que você seja um marmanjo de mais de 30 anos, aí ele taca seu carro longe, é isso aí. A questão de roteiro do Chainsaw Man, pra mim, ela te dá muitos pontos de calmaria e muitos pontos de agitação, porque é uma quebra. Então esse roteiro tá sempre flutuando, tá ligado? Então a gente consegue ver isso na cena em que o Aki tá fazendo o café dele, por exemplo, que ele acorda tranquilão, tá lá fazendo o café dele, aí ele vai ler o jornal, tal, e isso tranquilo. Aí você entra num estado de calma, tal, porque você tá junto com o Aki lá. Você tá praticamente no intervalo pro café. Gostou da referência? Gostei. Até o Denji, que antes era um motivo de agitação no apartamento e tudo mais, com relação ao Aki, que era a contraparte de calma do Aki, ele já tá mais tranquilão. Porque você vê que ele vai lá, ele acorda, faz o café da manhã dele, o Aki tá passando aspirador na casa e tá de boa lá. Eles estão vivendo na maior perfeita ordem. Até serem interrompidos pelo caos, que é a Power. Quando ela chega, ela já bota o caos total, ela já não tá nem aí já começa a agitação de novo, a música já passa daquela música calma para uma música muito mais agitada, e isso eu posso dizer também. O trabalho de ambientação que a música faz é impecável, tipo, não tem do que reclamar. Momentos de calmaria, ela tá mais calma, momentos de agitação, ela tá mais agitada, e isso a música, tipo, ela te deixa imerso, tipo, de uma forma espetacular, assim. Apesar de eu achar a trilha simples em vários momentos, só um andamento de baixo,
ou às vezes entrando só uma ambientaçãozinha e tal, te deixando só naquele climinha e tal, para você ficar no clima de suspense, por exemplo, ou no clima mais tenso e tal. Eu acho que ela faz o trabalho dela e é isso aí, tô gostando. Tá encaminhando certinho. A questão de roteiro, eu tô achando que já tá encaminhando um pouco mais, já tá levantando alguns pontos a mais do que foram apresentados do primeiro até o terceiro, mas ainda tá naquilo. Como eu falei, no primeiro arco em si, ele vai deixar muitas pontas soltas que vão se colocando, que vão se fechando na segunda parte. Nós já vemos a questão do Aki falando do pacto com os demônios e tal, para lutar contra os demônios e tudo mais. Então aquela parada de você tem que usar o mal para combater o mal. Eu sempre gostei do fundamento que eles usam no mangá. O mangá, para mim, tem vários fundamentos bons, excelentes. O autor, para mim, desse mangá, ele é meio que uma incógnita para mim, porque em vários momentos que ele levanta muitas coisas muito simples e diretas, que parece que vai ser só jogadas, depois ele vai dar um aprofundamento que vai arrematar com chave de ouro pra mim, assim. Eu não vou levantar muitos pontos além do que está sendo retratado no anime, porque como eu li o mangá, eu já sei o enredo que vai levar e os pontos que vai abranger mais pra frente, então vai ser uma questão de spoiler. Apesar que muita gente que está assistindo o anime tá assistindo porque lê o mangá, então não é problema falar de spoiler ou não, mas eu não quero dar spoiler para não afetar quem tá vendo o anime, pela primeira vez, ou quem não lê o mangá e tá vendo o anime e tal, porque tem muita gente que não lê mangá. Esse mangá, ele faz muito tempo que foi feito. Ele começou a ser feito em 2018 e ele tá sendo adaptado só agora, em 2022. Então, tipo, a primeira parte já acabou em 2020. Então não teria o problema eu dar spoiler e tal, falando do mangá. Só que, como eu disse, é uma coisa chata você entrar em algum lugar ou ver algum vídeo e o cara falar, eu tenho uma teoria e tal, e ele só tá falando mangá e tal, e ele tá colocando como teoria num vídeo falando sobre o anime. Então acho que não se deve fazer, tá ligado? Você que faz, parabéns, mas eu não acho legal fazer. A finalização do anime é, enfim, o Denji chegando na parte que ele vai realizar o sonho dele. É um sonho simples, mas é um sonho, é uma meta. Eu pensando assim por fora, eu coloco os sonhos do Denji como metas. Tipo, apesar que muitas coisas que ele coloca, o jeito que ele fala e tudo mais, é da questão de adaptação da legenda, por exemplo, dos fansubs, dos fandubs e tudo mais. Só que assim, eu não acho que um japonês falaria da forma que ele fala, mas porque tem muita coisa do Chainsaw Man que ela está sendo adaptada levando em conta um teor que já tem no próprio mangá, na própria história, que é um teor mais despojado, um teor mais humorístico, que aí já puxando pra gíria, puxando pra uma conversa mais descontraída e tudo mais. Eu acho interessante. Eu acho legal o que estão mantendo e tal. Se na dublagem tiver isso, eu acho legal também, porque eu não assisto dublado, não costumo assistir. Mas até o momento eu tô achando um trabalho muito interessante, eu tô achando uma adaptação super válida. Não tô tendo muito a primeira impressão, porque como eu já li o mangá, então isso se perde um pouco. Mas eu tô gostando do que está sendo apresentado e é isso aí. Vamos ver o que vai ser apresentado nos próximos capítulos, nos próximos episódios, ver se vai continuar a aceitação do público, a aceitação de quem lê o mangá e tá vendo pro anime. Bom, agora eu quero que vocês deixem aí na área dos comentários as suas opiniões, o que vocês estão achando do anime. Se vocês estão lendo o mangá influenciado pelo anime, eu quero que vocês me falem o que vocês estão achando do mangá, a questão de roteiro, a questão de adaptação, se vocês preferiram anime ou mangá, porque tem muita gente que prefere anime, tem muita gente que prefere só mangá, então deixa aí também, deixa a sua curtida, compartilha o trampo para fortalecer, que aí eu trago mais, aí eu começo a trazer até uns vídeos de curiosidades sobre Chainsaw Man, falando um pouco mais, elaborando um pouco mais, e é isso aí, se inscreve no canal e bora para mais um EP de Chainsaw Man.